a construção do espaço-tempo, a geografia como paisagem e lugar, a interação sociedade-natureza, a análise do discurso e as representações geográficas são os assuntos de hoje em Cidade de Leitores. No Brasil do século XVI, quando os portugueses fundaram uma feitoria em uma casa de pedras às margens do rio, que nasce na Floresta da Tijuca, os índios que moravam no local logo chamaram a edificação de Carioca, que quer dizer Casa de Branco. O nome virou sinônimo de quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, e a história do rio, que percorre vários bairros, está sendo contada no documentário Carioca Era um Rio, do diretor e roteirista Simplício Neto. Ele comenta sua obra no programa de hoje. Por onde andais, águas claras e cantantes do Carioca, laranjeiras abaixo, por baixo da terra, onde estais, ó águas límpidas do nosso Carioca? Muito antes de existir o Rio de Janeiro, hoje quatrocentão, existia o Rio Carioca. Aquele ficou sendo rio por engano. O Carioca, esse já o era, havia séculos. O cinema, junto com várias outras expressões de cultura de massa, como novelas, videogames e narrativas de viagens, por exemplo, é pura geografia, no entendimento de Leonardo Nami. Professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, ele se lança à aventura de viajar no caráter geográfico de realidades, paisagens e personagens representados nas telas. No livro Geografia Pop, o cinema e o outro. Formado originalmente em arquitetura com especialização em sociologia urbana, o autor ainda se debruça sobre narrativas cinematográficas com base no eurocentrismo e numa visão de mundo apoiada em ideias de raça e paisagem. Leonardo Nami é o nosso convidado de hoje. Leonardo Nami, o que pode ser considerado geografia? A geografia é uma ciência que ela começa tendo duas abordagens, né? Uma mais sobre a descrição da Terra, tá? E vai se complementando a isso uma abordagem sobre as relações que ocorrem na Terra, relação sociedade-natureza. Daí a gente aprende desde o colégio a existir uma geografia humana e uma geografia física. E existem vantagens e problemas dessa união dessas duas geografias. Mas o espaço é o grande objeto da geografia. E o que é geografia pop, que é o título desse seu livro, O Cinema e o Outro? Mas primeiro eu quero saber bem o que é geografia pop. E o que eu chamo de geografia pop, é uma provocação, né, são as geografias contidas ou efetuadas pelos objetos da cultura de massa. Né? Nós estamos aqui gravando num espaço por uma câmera, essa imagem vai ser reproduzida na tela de milhares de pessoas, vai para o YouTube, uma pessoa nos Estados Unidos pode observar essa imagem, nós vamos estar aqui falando de representações geográficas de filmes. Há geografia nisso tudo, há dimensões espaciais e temporais a serem estudadas nessa situação que a gente está vivendo aqui e nas representações que os filmes contêm. Então, novelas, videogames, filmes, guias turísticos, revistas de turismo, são objetos que têm geografia e que fazem a gente perceber que as pessoas gostam de geografia. As pessoas convivem com geografia o tempo inteiro, só que elas não se dão conta disso. E a geografia tem que se tornar, na minha opinião, porque ela é legal, ela é pop, ela tem que se tornar uma disciplina tão palatável quanto é a história. As pessoas compram muito livro de história sobre a Revolução Francesa, sobre Che Guevara, sobre personagens históricos, histórias brasileiras. Não é? São os livros e mais a geografia vendidos. fica restrita
a National Geographic é o Discovery Channel, o que é muito legal. Mas por que a geografia não consegue se popularizar? Talvez porque ela não dialogue mais diretamente com esses objetos populares que têm geografia. E como é que surgiu essa ideia de unir cinema e geografia num estudo nesse livro? Essa pesquisa surgiu em mestrado, depois virou doutorado. Eu queria que meu mestrado e doutorado, que é difícil, é pesado, você se dedica a um estudo, fosse sobre algo que eu gostasse muito. E cinema é algo que eu gosto muito. Mas também porque eu percebi o que eu expliquei desde o início, né? O quanto há de dimensão espacial nessas arte cinematográfica, nessas representações cinematográficas. Eu posso gravar eu entrando por uma porta aqui e sair na China, né? O cinema permite fazer isso. Então há uma espacialidade a ser analisada que eu achava importante. Agora, o seu livro também tem muito de antropologia, não tem? Porque ele fala do encontro entre povos, culturas, né? Encontro de gente. Sim, não é a primeira pessoa que fala isso para mim, e acredito que seja por duas razões. Primeiro porque eu tenho uma formação original em arquitetura, e a minha primeira formação em ciências sociais foi em sociologia urbana, e eu tinha aulas de antropologia, e isso me chamava muita atenção. E porque na própria geografia eu tive aula de teoria cultural com um antropólogo americano que é professor da geografia da FRJ, o Scott, e isso era muito fascinante. Então, acho que sem perceber ficou esse resquício antropológico no meu texto, o que eu acho legal já várias pessoas dizerem. Né? De toda forma. Há várias noções no livro, né, que você explica, que você desenvolve, e uma é do personagem geográfico. O que é o personagem geográfico? Eu vou de novo fazer uma comparação com a história, que eu acho que é fácil. Né? Quando eu penso em Duque de Caxias, né, é um nome que nos remete a um período histórico, a uma situação histórica, a uma guerra, ao que ele se tornou em termos de representação da história do Brasil. A gente sabe muito bem o que é um personagem histórico. E aí, fazendo essa comparação, o personagem geográfico para mim é tipo Robinson Crusoe. Quando eu penso em Robinson Crusoe, me vem imediatamente uma ilha tropical, onde há do outro lado da ilha canibais, o que faz remeter toda a ideia europeia de domesticação do espaço, de subalternização de outras culturas. Ele vai lá, domina aquela ilha, domina a natureza, consegue civilizar aquela ilha, domestica o Sexta-feira, e há uma série de dimensões espaciais, representações espaciais e práticas com o espaço e com o outro nesse espaço, que quando eu penso em Robinson Crusoe me vem à mente. Então, o personagem geográfico seria esse personagem cuja dimensão espacial é muito preponderante na sua ação. Um acidente geográfico nunca seria um personagem geográfico? Depende. Você tem muitos filmes, por exemplo, sei lá, um filme sobre o Himalaia, um filme sobre desastre, aquele filme Vivos sobre o desastre de avião que houve e que as pessoas foram obrigadas a fazer canibalismo. Evidentemente, aquela montanha se torna um personagem. Algum filme sobre a Amazônia pode ter, eventualmente, o rio como um personagem, o Rio Amazonas como personagem geográfico. É uma coisa que você tem que avaliar de acordo com a história mesmo, né? Um filme como Metrópolis, do Fritz Lang, a cidade é o grande personagem do filme, né? E aí há espacialidades a serem analisadas ali. No caso do livro, são personagens mesmo, né? São pessoas ou animais. Né? Olha só, um documentário que fala de geografia e tem como protagonista um personagem geográfico. Carioca era um rio, de Simplício Neto. O filme conta a história do rio e seu curso em meio ao desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. Vamos ver a entrevista com o diretor. Segundo historiadores, quando os portugueses desembarcaram na Baía de Guanabara, no século XVI, eles fundaram uma feitoria em uma casa de pedra perto do rio de água potável existente no local. Os índios que ali habitavam chamavam esta casa de Carioca, que significa Casa de Branco. O rio foi então batizado Carioca. Em 1834,
foi oficializado que o termo seria usado como gentílico do município. A história do rio que abasteceu a cidade durante séculos e foi sendo degradado pela ação do homem é contada no documentário Carioca Era um Rio, do diretor e roteirista Simplício Neto. Quando e por que taparam o Rio Carioca? Por que alguém quis um dia se esquecer dele? Por que alguém quer agora se lembrar dele? A Bossa Nova não tapou o Rio Carioca. O final da Copa de 50 no Maraca não tapou o Rio Carioca. O Rio de Janeiro tapou o Rio Carioca. Simplício Neto, por que você quis fazer um documentário sobre o Rio Carioca? Você tem, assim, alguma ligação pessoal com essa história? Olha, eu acho que a minha maior ligação pessoal e afetiva é com a cidade. Eu sou um amante do Rio de Janeiro. Minha família nem é daqui. Eu acho que o imigrante, às vezes, tem até mais amor, um pouco, assim, mais fascínio em conhecer. E sempre me interessei pelas coisas, até escondidas da história do Rio de Janeiro. E aí Nada mais escondido hoje em dia do que o Rio Carioca. É o nosso verdadeiro inconsciente, né? Ambiental, olha, né? Porque quando você vai desencavar essa história, né? Desencavar literalmente, você descobre muita coisa sobre a história do Rio e o lado bom e o lado ruim, né? Então eu acho que o documentário, ele encanta também quando ele descobre alguma coisa, né? No Largo do Boticário você tem como descer por uma ponte e tem mais ou menos um terracinho onde até dá para você fazer alguma transa ali. Você, não, a gente teve lá, você de preferência vá com a máscara ou porque o sujeito aqui, nosso fotógrafo, já se embrenhou. E o fedor é de lá. Agora, você inova na linguagem do documentário quando você apresenta as entrevistas com imagem estática, que são as fotografias dos entrevistados e a narrativa dos depoimentos, assim, os depoimentos em off. Né? Por que você fez essa opção? Além do desejo de descobrir um novo tema interessante que ninguém sabia e revelar ele no meu segundo filme, eu também estava querendo avançar um pouco mais na coisa da pesquisa da linguagem do documentário. Eu também sou de uma área de crítica, de acadêmica, eu faço doutorado em cinema, então eu pesquiso muito a coisa da linguagem, né, da história do documentário brasileiro. Aí eu vi que tinha uma coisa que era muito comum em certa época, nos anos 60, que era às vezes trabalhar com a coisa das fotos. Tinha um grande cineasta também francês que influenciou isso, que foi o Chris Marker, que ele fez muito trabalho em cima de fotos. Tem um filme dele incrível, que é o La GT, que é todo feito em animação de fotos. Eu achava que era uma coisa bonita. Aí eu pensava assim, quando eu comecei a trabalhar com a pesquisa desse filme, do Rio Carioca, e eu comecei a levantar imagens de arquivo, eu comecei a trabalhar a ideia de que os próprios entrevistados tinham que ser vistos como se fossem imagens antigas. Em várias cidades do mundo todo, os rios, quando eles têm inserção paisagística, eles são rios grandes. Porque no embate entre o crescimento da cidade e o rio, e o riacho e o córrego, ele sempre é o perdedor. Você usa também textos literários, não é, que dão um tom poético ao documentário. Sim, exato. Com que critério você escolheu esses textos? Quem são os narradores dos textos no documentário? Contar. Isso é outra coisa também que me deu muito prazer em fazer e que me instigou também, que era descobrir assim, mas o que se falou sobre o Rio Carioca? Quem escreveu? A gente tem tantos cronistas, né, tantos grandes escritores no Rio que contaram a história do Rio. E isso era mais uma coisa que mostrava que a história do Rio Carioca foi muito esquecida mesmo. Então foi uma pesquisa difícil. Na verdade, o maior critério era quem falou do Rio Carioca. Aí eu achei Machado de Assis falando da pavimentação da Rua das Laranjeiras, brigando, comentando que como é que os moradores, que já tem uma rua de nome tão bonito, Laranjeiras, que evoca a natureza, querem pavimentar a rua. Quer dizer, já essa coisa da gentrificação, do desenvolvimento imobiliário. E aí achei outro texto do Raul Pompeia, que tem um romance clássico da literatura brasileira chamado O Ateneu, que aí tem um trecho que ele conta que o Ateneu era um colégio, importante colégio lá da época do Império, e que tinha um momento que eles faziam passeios, e eles faziam um passeio pelo Rio Carioca. Junto com as imagens de arquivo, os textos ajudavam nessa colagem de lembranças do passado que o documentário vai montando. Que bonito nome, Laranjeiras. Faz lembrar Nápoles. Tem uns ares de idílio. A sombra de Teócrito deve por força vagar naquelas imediações. Não se pode ter tudo, nome bonito e calçamento. 2 proveitos não cabem num saco. Contentem-se os moradores com o que têm.
E não peçam mais, que é a ambição. No próximo bloco... A gente ainda vive o legado do colonialismo. E ainda... O mesmo rio que você usa de esgoto, que você serve para jogar fora os dejetos, é o mesmo que você usa para beber água. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é geografia. E nosso convidado é Leonardo Nami, autor do livro Geografia Pop, o cinema e o outro. Leonardo, você, no início do livro, numa parte que você chama de trailer, você fala de um assunto super interessante, que são dois espetáculos no Rio de Janeiro, não é? Do Fatboy Slim e do Robbie Williams. Não é? E diz que o contato deles com o público, né, brasileiro reproduz, de certa forma, o contato do europeu civilizado, você bota entre aspas, com o selvagem do Novo Mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente não pode esquecer, Leila, que a gente ainda vive o legado do colonialismo, né? O colonialismo e o imperialismo foram períodos históricos longos, violentos e extremamente agressivos para nós. O outro do livro, no fundo, somos nós, né? Porque nós somos o outro para esse europeu civilizado, para esse americano, etc. e tal. Então, há uma série de representações sobre o que se pensa sobre os trópicos, sobre o que pensa sobre o que é a latinidade, que mediam as nossas relações com o espaço e nossas relações com outros grupos sociais e com pessoas de origem espacial diferente da nossa. Então, nós mesmos compramos ou reinventamos essas representações. Nós mesmos podemos achar que o Rio de Janeiro é, sim, uma cidade para enlouquecer, sexualizada, e, ao mesmo tempo, um gringo vindo aqui vai ter uma experiência mediada pelo turismo que vai fazer ele acreditar que os trópicos são isso mesmo, né? Porque o próprio turismo vai se apropriar dessas representações, e a experiência de um turista na Cidade Maravilhosa é uma experiência de sexualidade, de alteridade, de exotismo, de samba. São os apelos que o próprio agente do turismo aqui usa, acaba reproduzindo essas narrativas, né, no espaço. Né? A vivência do espaço é uma narrativa também. Como é que foi a pesquisa para esse livro, hein? Tem uma pesquisa de uma bibliografia que a gente poderia chamar de geografia pós-colonial, que é essa geografia que vai falar do legado do colonialismo no presente, o quanto essas relações assimétricas de poder estão aí mediando narrativas e representações. E tem sentar no sofá e ver 247 vezes o mesmo filme. Você assistiu 200? Não, 247 é um pouco de exagero, qual mas foi assim, ver várias vezes. Quantas vezes você viu assim? Qual foi o eu devo recorde? ter visto Indiana Jones e o Templo da Perdição, que é o filme mais estereotipado do livro, né? Ele consegue ganhar de Anaconda, né? Isso nós vamos falar. Eu devo ter visto umas 7 ou 8 vezes. Né, para pegar detalhes, para capturar imagens e por aí vai. Você fala muito da noção de eurocentrismo, não é? Faz uma análise bem minuciosa disso no livro. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco também sobre isso, para a gente entender melhor esse termo. O eurocentrismo é o discurso, né, e a prática e as práticas que estão relacionadas a, como o nome diz, um ponto de vista específico da Europa. Só que esse ponto de vista específico da Europa e do europeu, ele foi hegemônico ao longo da história. Então, não há menor problema em ser etnocêntrico. Todos nós somos. Nós vemos o mundo a partir dos nossos valores morais e nossa experiência de vida. Só que o eurocentrismo virou norma moral, virou discurso de poder, virou maneira de hierarquizar e classificar pessoas, paisagens, lugares, grupos sociais, sempre sob um ponto de vista privilegiado da Europa. Não é à toa que o mapa mundi tem a Europa no centro.
né? Isso é talvez a representação geográfica eurocêntrica mais explícita. Muito bem, nós vamos falar dos filmes no próximo bloco, mas vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Simplício Neto, diretor do documentário Carioca Era um Rio. As enchentes são fenômenos frequentes na vida de quem mora no Rio de Janeiro, mas elas não são um problema apenas dos dias atuais. As cheias vêm da época do Império, quando o principal rio que banhava a cidade começou a ser aterrado por seus governantes. Essa é a tese que o diretor e roteirista Simplício Neto mostra em seu documentário Carioca Era um Rio. O filme conta a história do Rio Carioca e seu curso, em meio ao desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro ao longo dos séculos. Os índios já tinham por ele uma devoção muito grande, né? E ele, segundo os índios, quem bebia das águas do Carioca ficava com boa voz para cantar. Pois quem delas bebe vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto aos bairros do Catete, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho. Simplício, alguns depoimentos do filme tratam de desromantizar a imagem que o carioca tem da cidade maravilhosa, a imagem da bossa nova, do barquinho, da tardinha, do banquinho, do violão. Você, na sua opinião mesmo, você acha que é necessário desencantar o carioca para que ele preste mais atenção na preservação desse patrimônio? Eu acho que o que fica, assim, digamos, de mensagem ao longo do filme é que, sim, os colonizadores chegaram aqui e encontraram a natureza exuberante. Nós temos essa glória de ter essa natureza exuberante do Rio de Janeiro. Mas se a gente for pensar no que a gente fez com ela, em como a gente construiu essa cidade, as escolhas que a gente fez, talvez seja a hora de a gente viver um momento de revisar isso, de tentar, até para melhorar, até para o futuro, para ver o que a gente ainda pode fazer, né? A gente desromantizar um pouco e ver que certas coisas que a gente foi destruindo também, que a gente não preservou. E o Rio Carioca, para começar, é o grande exemplo. O que me irrita um pouco no Rio é um pouco essa mania nostálgica, né? Os anos 50, a bossa nova, o banquinho, o violão, o barquinho, a tarde que cai. Tudo bem, ok, legal, bacana, tudo bem. Mas lá pra frente, né? E a gente não vai voltar um banquinho, um violão e a tardinha e o barquinho, não é isso. O grande vilão dessa história foram as administrações de governantes da cidade, foi a especulação imobiliária, também você toca muito nisso no documentário, foi o descaso do morador. Ou você acha que cada um tem a sua parcela de responsabilidade nesse estado de coisas? Eu acho que todos temos uma parcela de responsabilidade, porque também que à medida que a democracia vai amadurecendo, nós somos responsáveis pela cobrança dos governantes, né? A opinião pública influencia cada vez mais. Então eu acho que também, se a gente não tivesse uma cultura que a gente herdou lá dos colonizadores a princípio, de que era de desprezo à natureza, de que a natureza era algo para ser aproveitado, mas até de uma forma burra, a gente aproveitava até aquilo sujar, e aí daqui a aquele lugar se degradava, a gente ia buscar um novo bairro, não é? Porque foi isso que aconteceu, né, com os lugares. O Rio Carioca chegou um momento que, a água é maravilhosa, vamos para lá, vamos fazer grandes chácaras. As grandes chácaras lotou, bombou, vamos lotear. Loteou, vamos fazer apartamentos. Fazer apartamentos, vamos abrir túneis. Vamos abrir túneis. Isso vai num crescendo que daqui a pouco tá todo mundo saindo dali. Vira um filme de terror, né? Se você acelerar um pouco, poxa, vira um filme de terror. Aí começa a feder o rio, porque ele vira um esgoto. E a grande contradição disso é que o mesmo rio que você usa de esgoto, que você serve para jogar fora os dejetos, é o mesmo que você usa para beber água. Então você chega num ponto que você não tem mais onde beber água, você tem que buscar água do Guandu, você tem que buscar água... Tem um sujeito que fala, brinca, daqui a pouco a gente vai buscar água na Amazônia. Coisa que mais mata no Brasil é diarreia, câncer, perde para diarreia. Qualquer coisa que você diga, perde para diarreia. Gripe suína, dengue, diarreia é quem mata mais. E diarreia é típica coisa de falta de saneamento. Ô Simplício, há depoimentos também no documentário, você falou agora, tem um cara que fala isso, que são assim muito afetivos em relação, uma memória afetiva em relação ao Rio Carioca, né? Tem algum que você goste mais, particularmente? Eu acho que tem toda uma afetividade com relação à cidade, mesmo
você ficando um pouco revoltado com o que foi feito por ela, esse amor, eu acho que o que eu quero que o filme passe é isso, é que a gente sinta esse amor e sinta a vontade de valorizar. Você viu o Nereu Cavalcante, é um sujeito que tem um amor pelo bairro dele, sempre lutou. Este rio que tem que dar nome a quem nasce aqui, nós somos tão ingratos, tão ignorantes, tão iníquos, que nós destruímos e transformamos aquela fonte que nos dá o nome, né, numa cloaca. Tem um depoimento interessante de uma professora, Ana Lúcia Brito, que ela estuda o lugar dos rios na paisagem, e ela passa muito o que deve ser a mentalidade atual com relação aos rios. É que os rios são importantes. Existe hoje em dia, até em países na Ásia e tal, que já estão mais à frente nesse tipo de legislação, que eles estão abrindo os rios que foram fechados. Né? O Seul abriu o seu rio que deu nascimento à cidade. A presença da natureza na cidade, essa visão de modernidade, de cidade em que a natureza era extirpada, não é? É uma visão que tem que acabar. Mas de fato é que você vai encontrar exemplos na Coreia, mesmo na China, rios que eram cobertos, que foram abertos, né? Rios que eram pavimentados, que sofreram as suas margens, foram renaturalizadas, né? E no Brasil, infelizmente, mesmo com uma legislação ambiental muito sofisticada, a mentalidade não mudou. E o rio ele tem uma função social e de lazer muito importante. E tão escondido, né? Como diz Carlos Drummond de Andrade num texto que é citado no documentário. Tem nome de rio essa cidade, onde brincam os rios de esconder. É lindo, né? Se você prestar atenção, cidade do Rio de Janeiro, que tem nome de rio, como diz o Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase que ele diz assim: tem nome de rio essa cidade, onde brincam os rios de esconder. Então a gente não... Cadê os rios do Rio de Janeiro, né? No próximo bloco... A diferença sempre é uma denúncia. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso tema hoje são as representações geográficas. Nosso entrevistado é Leonardo Nami, autor do livro Geografia Pop, o cinema e o outro. Leonardo, quais são os filmes que você dá exemplo aqui? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. Eu sei que tem muito tem Anaconda, como você já falou, o King Kong, que é um filme que eu adoro, acho que muita gente gosta do King Kong, né? É um filme que já foi feito quantas vezes? Três versões, né, do filme. Fala um pouco de como você escolheu esses filmes e qual foi o critério que levou você a escolher os filmes. Eu cito muitos, mas os principais são a trilogia Indiana Jones, as três versões de King Kong e Anaconda e Turistas. Turista é aquele filme que gerou uma polêmica por se tratar de roubo de órgãos no Brasil. O critério foi dizer o que esse personagem geográfico, primeiramente o Indiana Jones e depois o King Kong, queriam representar nessa história do eurocentrismo, nessa história da colonialidade do poder, desse legado do colonialismo. Então, Indiana Jones é o conquistador, né? Toda a trilogia Indiana Jones, e depois teve um quarto filme que eu não analisei, fala de uma naturalização da intervenção ocidental nos territórios, colônias ou ex-colônias. Tá? E ele é um sujeito que percorre espaços, ele é um sujeito tímido nos Estados Unidos e que o chamado da aventura no terceiro mundo faz ele virar um homem viril em busca de relíquias sagradas que ele retira desses territórios para levar num museu na Europa e nos Estados Unidos. Então há uma naturalização de uma prática que a própria antropologia fez. E o King Kong, ele é o nativo, o King Kong somos nós, o King Kong é o selvagem, é como essas representações eurocêntricas olham para lugares como o Oriente, os trópicos e a América Latina. Ele é o selvagem dos trópicos, né? E evidentemente há uma carga de racialidade embutida nessa figura do King Kong, que é uma analogia com um negro viril apaixonado por uma loura. Né? E uma romantização também desses personagens, dessas populações.
É uma infantilização. Você acha mais do que romantização? No caso do Indiana Jones, há muita infantilização desse outro, né? No Tempo da Perdição, que é o mais estereotipado, há muitas crianças, né? Os indianos são crianças, o Marajá é uma criança, o Marajá é uma criança enfeitiçada por um sangue de Kali, que é uma deusa do hinduísmo, que representa a morte e transformação. E no caso do King Kong, os nativos que não são King Kong são uma massa amorfa de negros fantasiados de macaco, o que é bastante complicado em termos de representação racial, temendo e batendo atabaques e afins para esse deus supremo que é o King Kong. Então, ou é uma massa meio descaracterizada, sem muita personalidade, ou há uma infantilização. E a representação da mulher é pior ainda nesses casos. Fala só um pouquinho sobre isso. Se a gente comparar o King Kong com o Indiana Jones, a loura vivida pela Fay Wray no original do King Kong, ela é uma estúpida, incapaz de cuidar de si, e que ela, no fundo, em todas as três versões, só na primeira, ela representa a sexualidade da mulher ameaçadora, que vai fazer esse macaco gigante destruir Nova York por conta dela. Né? E é dito durante o filme que quem abateu a besta fera não foi o avião que o matou, foi a loura por quem ele se apaixonou. Né? Então há um cerceamento da mobilidade da mulher, da capacidade dela de desbravar essa terra incógnita, porque se ela faz isso, ela causa desgraça. E Anaconda, hein? Anaconda e Turistas eu fiz para comparar com esses dois, porque eles se passam no Brasil. E aí eu queria tentar provar que essas representações de um macaco gigante no meio de uma selva no Oriente dizem respeito a nós também. A Anaconda é comparável ao King Kong, é o monstro selvagem de uma floresta tropical que precisa ser controlado porque ele é indômito, ele é um absurdo de selvageria. E o Indiana Jones, um arqueólogo, um cientista, está sendo comparado com o Dr. Zamora, que é o personagem do filme Turistas, que é um brasileiro que se vinga dos americanos e demais turistas, porque tudo já foi roubado do nosso território, então ele resolve revidar roubando os órgãos dos gringos para doar a um hospital público. Esse é o discurso do vilão do filme, que acaba sendo o discurso mais humanista do filme, porque ele está tentando refazer a história ao fazer isso. Então, no livro, Leonardo, se resumindo, você analisa cinema, videogames, né, videoclipes, tem o quê? Tem reality shows também, né? Tem uma gama de expressões pop, né? Como você falou. Isso quer dizer que a descrição, né, de lugares assim da Terra não está mais restrita à geografia, como a gente conversou no início, que foi a primeira resposta sua. Como um professor de geografia pode aproveitar isso? Eu acho que é utilizando esses conteúdos, né, sabendo dialogar sobre esses conteúdos, não tendo preconceito com esses conteúdos, porque evidentemente há quem ache torná-los objetos científicos uma bobagem, porque isso não é ciência, já ouvi muito isso. E entender que eles fazem geografia, eles são geografia, eles não são a geografia tradicional, eles não são a geografia acadêmica, mas eles descrevem, representam e nos dão inteligibilidade sobre os vários lugares do mundo. A gente falou bastante aqui de preconceito, não é? E aí eu fiquei pensando ao longo do programa, se você não sofreu preconceito por fazer essa leitura, né, da geografia, essa leitura das representações, das várias leituras da realidade. Assim, explícito não, Leila, mas evidentemente há um preço que se paga pela diferença. A diferença, ela é uma denúncia, né? Quem diz isso não sou eu, é Freud, né? A diferença sempre é uma denúncia. Um dos preços a pagar é você ser considerado
algo frívolo, algo divertido, algo que é uma outra coisa. Você vira o outro dentro dessas relações científicas. Mas há quem saiba aproveitar isso e dialogar com você, te ajudando a formular melhor as suas questões e até se apropriando positivamente do que você está formulando. E o objetivo de qualquer ciência, de qualquer disciplina, é esse debate mesmo. Leonardo Nami, muito obrigada pela Obrigado entrevista. A você. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também e até a próxima.